Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje vamos falar sobre o capítulo relacionado com capacitância. Vinheta. Bem, capacitância. A programação da aula de hoje é essa. Vou deixar alguns segundos na tela para vocês quiserem pausar para ver a sequência. E a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a definição de capacitância e mais propriamente dito capacitor. Se você tem dois condutores de cargas opostas, vai ser estabelecido entre esses condutores um campo elétrico aqui. A esse conjunto dá o nome de capacitância. Então, dois condutores isolados entre si e do ambiente formam um capacitor. Quando um capacitor está carregado, as cargas dos condutores ou das placas, ou como são chamadas, tem o mesmo valor absoluto que, e de sinais opostos. Então, qualquer objeto aqui, de carga Q positiva, condutora, ao lado um outro carga Q negativa, condutor, constitui um que a gente chama de capacitor. O capacitor é um aparelho eletrônico usado para armazenar energia elétrica. Consiste de dois condutores, com um isolante entre eles, ou não, no caso aqui é o vácuo, Os dois condutores têm carga Q e mais Q, menos Q e mais Q, o que estabelece uma diferença de potencial entre eles. O fator empírico, ou seja, a carga ser diretamente proporcional ao potencial, é a constante de proporcionalidade dada por capacitância. Então, por exemplo, eu acumulo uma carga, aí eu meço a diferença de potencial, que é de levar uma carga de um ponto até outro aqui, de uma placa até outra, de um elemento do capacitor até outro. Esse potencial, ou seja, esse trabalho por carga, vai depender da carga do capacitor. O elemento que liga isso, ou seja, a constante que liga a carga que eu tive que acumular nas placas ou nos elementos do capacitor e o potencial que eu obtive é o que a gente chama de capacitância. Ou, de outra forma, a capacitância é a razão entre a carga que eu acumulo e o potencial, a diferença de potencial que eu obtenho aqui. A unidade de capacitância é Coulomb por volts, ou também chamado de Faraday, em homenagem a grandes físicos aí, Alessandro Volta, Faraday e Coulomb. Então, para fazer o cálculo da capacitância, como eu já disse antes, a gente vai pegar aqui o caso mais simples, que é o capacitor de placas paralelas. Então, um desenho aqui com capacitor de placas paralelas, eu vou considerar o capacitor de área A, uma distância D entre essas placas, e elas são estabelecidas uma diferença de potencial V aqui. Então, aqui tem uma face superior, vai estar com a carga positiva, a face inferior com carga negativa. Tem um efeito de borda que a gente tem aqui, se você observar o campo real mesmo de dois capacitores, ele é quase todo constante, ligando uma placa a outra, mas à medida que você se aproxima do final do capacitor, você vai ver aqui umas distorções nos campos. Então eu vou considerar o caso de um capacitor bem fininho aqui, e bem próximo, então a distância D é normalmente bem menor que as áreas, as laterais que formam a área A, para eu reduzir esse efeito de borda, que é essa deformação de borda. Então, um capacitor de placas paralelas, feito de duas placas de área A, separadas por uma distância D. As cargas das superfícies internas da placa têm o mesmo valor absoluto Q, e sinais opostos. Como mostra as linhas de campo, o campo elétrico produzido pelas placas é uniforme na região mais central da placa. Nas bordas das placas o campo ele é não uniforme. Então, para eu desprezar esses efeitos de borda, como eu já disse, eu vou pegar casos em que a distância D é menor do que a lateral aqui que forma a área A. Então aqui a gente tem um capacitor de área A, carga Q menos Q, alimentado aqui por um diferente potencial que é dado por uma bateria aqui, que a gente vai falar mais amplamente futuramente. Para um capacitor de placas paralelas, podemos aproximar o campo como de duas placas infinitas, isto é, o campo no interior é sigma epsilon. Nota que aqui
O 2 sumiu porque esse campo aqui, um campo que ligam aqui, é o campo do positivo somado com o campo do negativo. Então, no caso aqui, o positivo produz um campo saindo e o negativo produz um campo entrando na placa negativa. Então, aqui no interior aqui eu tenho a soma de dois, né, a contribuição de duas placas, que é sigma sobre 2ε. Então, aqui eu tenho sigma sobre ε. Usando a lei de Gauss, a gente consegue achar aí o campo, né, no interior. A gente consegue aí, ó, achar que o campo, como já foi dito aqui, é dado por isso. E a gente pode integrar esse campo para achar o potencial, a diferença de potencial entre as placas aí. Então eu posso achar o potencial integrando o campo. Fazendo isso, nota que o campo aqui ele é constante no interior, então sai da integral, vira uma integral de E vezes a distância entre as placas, uma menos a outra. Então lembre-se sempre, na hora que eu for calcular o potencial elétrico de uma figura qualquer, para eu designar, para eu conseguir falar sobre a capacitância, você vai sempre integrar da placa negativa para a placa positiva, ok? Tem um sinal de menos aqui, então eu sempre vou fazer essa integral, que é da negativa para positiva, para me dar o campo que eu preciso. Então, com esse resultado de V aqui, ó, eu tenho a capacitância. Então, no caso aqui, como Q é igual a, como C, capacitância, é carga sobre diferença de potencial, eu faço as contas aqui. O potencial deu E vezes D, então eu pego a placa, o campo de placa é sigma E, sigma sobre ε0, jogo aqui, ó, sigma no lugar do V, né? Então aqui embaixo, sigma sobre ε0. O que o sigma é? Dá para cortar aqui, é carga por área, né? Então deixa eu abrir a canetinha aqui. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o seguinte aqui. Então o que eu tenho aqui? Fazer do lado de cá. O Q sobre o V. O que o V deu? Deu E vezes a distânciazinha D. Então deu isso. Só que o E, quanto que vale o E? Se a gente olhar aqui, ó, o campo E é isso daqui. Então vai ficar assim, ó. Em cima fica carga sobre o E. O E vale sigma sobre ε0. E aqui embaixo tem um Dzinho. Só que sigma, né? Então isso aqui, sigma é, o que vale o sigma? Então aqui em cima continua sendo ε0 Q, aqui continua sendo D. O que esse sigma é? Esse sigma é carga sobre área. Então as cargas aqui cortam e eu recupero essa grandeza aqui, ó. ε0A sobre D. Isso é a minha capacitância de placa paralela, né? Bem, vamos calcular agora a capacitância de um corpo cilíndrico. Então, no caso aqui eu tenho um cilindro dentro do outro aqui, ó. O cilindro interno tem um raio A, o cilindro externo raio B. Do lado de fora é colocado uma carga menos Q. Do lado interno uma carga mais Q. E como é que eu faço? Eu sempre vou usar a lei de Gauss para calcular o campo aqui. Então eu faço que a carga, né, para fazer a lei de Gauss, carga sobre ε0, né? Então a carga é igual a ε0, integral de caminho fechado, ou seja, gaussiana fechada de EDA. É muito parecido com o que a gente fez para calcular o campo de um fio infinito, né? No caso de um cilindro. Então vai dar a DA, então o campo sai aqui, eu tenho a área lateral constante, né? Essa área aqui é a área lateral. Nas tampas vai dar zero, né? A gente já fez essa conta antes,
que na tampa o campo está todo radial e na tampa o dA está para cima, a tampa do elemento de área da minha gaussiana. Então as áreas laterais, a área lateral está aqui, 2πr e o comprimento, enquanto nas tampas é zero. Então o campo entre um cilindro e outro ali é esse daqui. Sabendo o campo, o que a gente faz? Menos integral do negativo para o positivo, ou integral do positivo para o negativo, se eu desconsiderar o sinal aqui. Então, a integral do positivo para o negativo é dr. Cadê o positivo? O positivo é o azinho. Eu tenho que fazer uma integral de A até B do campo, que está aqui, Q sobre 2πε0L, né? E dr, eu faço essa integralzinha aqui. Então, vira uma integral de dr sobre R, que dá o ln. Achei meu V. Então, como é que é a conta aqui? Ó? Deixa eu acender a canetinha de novo. Então, como é que a gente faz? Se eu achei aqui, ó, V igual a Q sobre 2πε0L e aqui ln de B sobre A. Então, capacitância é o que? Capacitância é isso aqui, ó. O Q sobre o V. Então, eu vou ter que dar uma invertida nisso daqui, né? Então, eu tenho que isolar, para achar a capacitância, eu posso isolar o C. Fazer Q sobre V. Então, eu inverto isso daqui, né? Então, vai ser Q sobre isso. Aí, quando eu faço Q sobre isso, passo esses dois aqui multiplicando cá para cima e eu chego nessa resposta aí. E aproveitando a simetria de desenhos, eu posso calcular também no caso de um capacitor esférico. O que é a capacitância de um capacitor esférico? É uma esfera dentro da outra. No caso aqui, a esfera interna tem raio A, a esfera externa tem raio B, e as cargas acumuladas são Q minúsculo aqui, Q mais Q e menos Q aqui. Aí o procedimento de sempre, o que eu faço? Acho o campo que existe entre as placas do capacitor. No caso aqui são placas esféricas, então uma esfera dentro da outra, então eu acho o campo entre aqui. A gaussiana, nesse caso aqui, vai ser uma esfera, né? Então na hora que eu faço o EDA, o E sai aqui, acho a área da esfera, 4πr2, e eu consigo achar o campo elétrico entre as placas, no caso aqui placas esféricas. A diferença de potencial, como é que é? A gente faz o de sempre, o V, integral do positivo até o negativo do E dr. Então eu vou fazer uma integral do A até B, do E, que está aqui, dr. Então essa integral aqui dá dr sobre R2, dá menos 1 sobre R, então esse menos 1 vai inverter aqui, ó. Então vai ser, o final vai ser A e o inicial vai ser B, por causa do sinal negativo da integral aqui. Então eu chego nesse caso aqui. Aí o de sempre, né? Aqui, se o V vale isso, então eu tenho que fazer Q, eu gosto de fazer assim, ó, Q igual a alguma coisa vezes o V. Então eu pego esse Q, multiplico por AB, ó, eu gosto de fazer assim, ó. Então Q, né, que o Q é? É 4πε0AB sobre B menos A, isso daqui V. Então é esse cara aqui, ó, é o meu C, como vocês podem ver nessa parte aqui, né? Beleza. Então achamos a capacitância, no caso aqui de um capacitor esférico e um capacitor cilíndrico. Indo à frente aqui, a gente vai trabalhar agora aqui uma questão de circuito
muito importante que vai ser o prelúdio dos circuitos elétricos, que é tema dos próximos capítulos aí. Mas por enquanto, o que eu vou fazer aqui é somar, né, combinar capacitores em principalmente duas formas. Vou combinar os capacitores de forma em paralelo e combinar os capacitores de forma em série, né? Como é isso? Eu vou pegar uma fonte aqui, uma bateria, né, que fornece uma diferença de potencial entre esses terminais aqui, e vou colocar os capacitores, que pode ser cilíndrico com capacitor esférico, ou o esférico com plano, sim, os vários tipos de capacitores aqui, ó, eu vou associá-los em paralelo aqui. Então o que vai acontecer? Todos esses capacitores vão trabalhar como um só, que é o chamado capacitância equivalente, é um capacitor equivalente aqui. Uma informação importante, uma observação importante é a seguinte: se eu coloquei uma diferença de potencial entre esses terminais aqui, ó, aqui e aqui, nota que a diferença de potencial que o capacitor 1 aqui da borda vai sentir é a mesma diferença de potencial da fonte. O capacitor 2 também tem a mesma diferença de potencial e a mesma diferença de potencial aqui. Então, uma característica marcante dos circuitos em paralelo, né, no caso aqui, é que os circuitos em paralelo eles têm essa característica aqui, ó. Guarda isso aqui, isso é importante. Isso se repete também por outros casos. É que os circuitos em paralelos, a diferença de potencial da fonte, né, o V da fonte, ou DDP da fonte, etc., é igual ao V1, e isso é igual ao V2, até o meu enésimo V lá, né, se o capacitor tiver 100, se o circuito tiver 100 capacitores, até o centésimo capacitor eu vou ter isso. Agora, uma outra característica que também é marcante para todo tipo de combinação em paralelo é aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, esse cara aqui joga uma carga Q nessa região do potencial aqui. O que acontece? Parte dessa carga desce para alimentar esse capacitor, parte da carga vai direto aqui. Então, enquanto os potenciais são iguais, as cargas nos capacitores, as cargas em uma associação em paralelo, o que elas fazem? Elas se distribuem. De forma que a carga 1, né, então ele vem aqui, ó, a carga vem sendo distribuída aqui. Então parte da carga desce aqui, parte da carga vai. Parte da carga desce, parte da carga vai até ele fazer a volta lá no último aqui. E ele vem recombinando, ó. Essa carga que passa, soma com essa daqui. Essa carga que passa, soma com essa daqui, fechando o circuito novamente, né? Então, guardem isso. Toda vez que eu tiver uma associação em paralelo, o que tem que ter característico? Os potenciais são os mesmos, né? Então, se você tiver em dúvida sobre essa associação que ela está em série ou em paralelo, porque é comum, a gente está aqui inicialmente bem divididinho no paralelo e série, mas faça esse teste aqui. Se os potenciais forem iguais, quer dizer que provavelmente eles estarão em paralelo. E as cargas se somam. Então, como a carga do capacitor 1 é C1V1, só que o V1 é igual à fonte, então já colocou aqui direto que o Q1 é C1V. E assim por diante. Q2, C2V, Q3, C3V. Então, como a carga da fonte, vou colocar um Fzinho aqui, ó, a carga da fonte, uma carga equivalente, né, que é a carga da fonte aqui, ó, esse aqui sozinho, sem índice aqui da figura, é feito pela soma. Então o que eu faço aqui é somar C1V mais C2V mais C3V. Como os V são iguais, olha só, eu posso falar que isso daqui tudo é igual a Q equivalente, é o C equivalente V, né? Eu posso chegar aqui, ó, e fazer mais uma igualdade aqui, que é C equivalente V. Aí esse V daqui corta com esse V e eu chego na clássica informação aí que a gente conhece desde o berçário lá,
que quando eu tenho uma associação de capacitores em paralelo, as capacitâncias são somadas, são somas diretas. Então, posso escrever assim, a capacitância equivalente para o caso paralelo é a soma direta das capacitâncias. Já no caso em série, a característica se inverte, né? Porque o que acontece aqui? Se eu acumulei uma carga Q aqui e menos Q aqui, nota que esse capacitor de baixo ele está ligado em série com esse capacitor de cima. O 1 e o 2 estão em série. Então, se aqui acumulou uma carga menos Q, nesse trecho de fio eu vou ter uma carga mais Q aqui, que originalmente ela estava neutra, né? Antes de eu fazer a diferença de potencial. E assim por diante. Então, guardem a característica de uma associação em série é que a carga da fonte, né, a carga que saiu aqui da fonte, ela é igual à carga que alimentou o capacitor 1, igual à carga que alimentou o capacitor 2, assim por diante, até uma carga enésima aí. Tá? Então, se as cargas são assim, o que vai acontecer aqui? Nota, essa diferença de potencial que tem entre esse terminal e esse, o que vai acontecer com ele? Um pedaço dele vai estar aqui, um outro pedaço dele vai estar aqui e assim por diante. Então, enquanto as cargas são iguais no em série, o que eu tenho aqui? Ó? Os potenciais se dividem. Então, a principal característica aqui é essa. Ó. Associação em paralelo, em série, desculpa. Associação em série, ela é feita da soma dos potenciais. E cada potencial individual, olha só. O V1, o que o V1 é? O potencial 1 é Q1, C1. Mas aqui ele já colocou o Q sem índice. Por quê? Eles já são iguais ao Q da fonte lá, que é o Q sem índice aí. E assim para o Q2, aqui por 2 também, e aqui por 3. Então, para eu achar minha capacitância equivalente, o que eu faço é substituir esses V's aqui, ó. Então, o V da fonte, o que o V da fonte é? O V da fonte. O V da fonte eu posso falar que ele é o Q sobre um C equivalente. Porque aí esse Q corta com esse Q aqui. E eu chego nessa equação aqui de baixo, ó, que a associação de capacitores em série é a soma inversa de cada capacitância, né? Então é essa soma inversa aqui, ó. Então guarde, associação em paralelo é soma direta, associação em série, soma inversa. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a energia armazenada em capacitores, né, armazenada no campo elétrico propriamente dito. Então lembra que eu tenho aqui inicialmente um capacitor descarregado. Imagine que uma carga de uma placa, né, seja transferida de uma placa a outra, deixando uma placa negativa e a outra positiva, né? Então como que isso dá? A gente tem cargas chegando numa placa, essa placa fica carregada positivamente, por exemplo, um campo é criado, esse campo expulsa as cargas positivas da outra placa e ela fica negativamente carregada. Então, quando a carga Q e a diferença de potencial V, dado por Q sobre C, o trabalho dW para mover uma carga dQ é dado, então olha só, o que é o trabalho que eu tenho para mexer uma carga? Vai depender do potencial que eu tenho e quantidade de carga que eu vou mexer. Então esse trabalho é dado por V dQ. Só que o V de capacitor é o quê? Q sobre C. Então no fundo, para eu achar, isso é o trabalho de uma carguinha que eu pego lá, um pedaço de carga, né? Então para eu achar o trabalho total, o que eu faço? Eu tenho que integrar esse trabalho de mover uma carguinha. Então aqui, olha só, então questões de elegância aqui, né? Colocou um primado aqui, para na hora que eu fizer a integral, essa variável muda aqui, ser substituída pelos limites de integração aqui.
Então o trabalho que eu tenho para transportar uma carga é dado por carga ao quadrado sobre 2C. Então já escreve aqui, ó. Esse trabalho, ele é igual à energia potencial armazenada no capacitor. Ou seja, se o capacitor tem uma carga Q lá nele, ele tem uma energia potencial Q ao quadrado sobre 2C, ou CV2, né? Dá para substituir aqui, ó, né? Se você pegar o Q quadrado, cadê o Q? O Q é igual a CV, né? Então você pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu ativar a canetinha. Que a gente pode fazer isso aqui também, ó. Isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó. O que é o Q? Ele é CV. Eu tenho isso aqui ao quadrado sobre 2C. Aí o C quadrado, V quadrado, corta C com C, então você pode escrever ele também dessa forma, né? Pode-se pensar que a energia potencial está armazenada no campo elétrico entre as placas. Então defina, né, densidade volumétrica de energia como sendo um U minúsculo, e esse U minúsculo vai ser dado pelo U maiúsculo, que é a energia total, dividido pelo volume. Então, se a gente pensar em placas paralelas, né, o que a gente vai ter? O volume de uma placa paralela, deixa eu desenhar aqui, ó. No fundo eu vou ter uma placa aqui, e logo abaixo aqui, ó, eu vou ter outra placa. Opa. Eu vou ter outra placa aqui embaixo, ó. Então como é que eu acho esse volume aqui, ó, entre as placas? Eu vou ter que pegar a área vezes a distância. Então o volume aqui é AD, ó. Então substituindo aqui em cima, o Uzinho é CV2 sobre 2AD. Só que C de placa paralela, a gente já fez essa conta antes. Tá aqui, ó, ε0A sobre D. Aí quando você multiplica ε0A sobre D, o A corta com esse A, vai ficar um V quadrado aqui em cima e um Dzinho ao quadrado aqui embaixo. Então meio de V sobre D, né? Aí como V é igual a ED, né? Quando a gente acha o potencial de uma placa, lembra que a gente já fez essa conta? A gente descobre que V sobre D pode ser escrito como campo elétrico. Então, se realmente a energia acumulada em uma placa de capacitor, né, um capacitor de placas, pode ser escrito em termos da energia, pode ser escrito em termos do campo elétrico. Então, a gente fala o seguinte: a densidade de energia elétrica é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Essa informação é muito interessante, porque a gente vai revisitar esse resultado quando a gente estiver trabalhando com campo magnético. Então, guardem aí, e lá na época eu vou citar essa aula de hoje. Bem, a energia pode ser visualizada como sendo armazenada no próprio campo elétrico. Campo não é mero artifício matemático para computar forças, mas uma entidade física. Como exemplo, energia, por exemplo, com exemplos, ele tem energia associada a ele. Então o campo é mais do que só um requinte matemático para descrever o espaço. Ele tem energia associada, e isso a gente pode falar sobre quantização depois, mas é outra aula. Bem, como último item aqui, né, para finalizar, né, vou falar sobre capacitores que têm um dielétrico dentro. O que é um dielétrico? É um material não condutor. Então, para analisar isso, a gente vai comparar duas situações aqui, ó. Vamos analisar o que acontece com capacitância quando introduzimos um material dielétrico entre as placas, né, de um capacitor de placas paralelas, inicialmente aqui para facilitar a nossa vida, né? Essa questão induz um questionamento de o que ocorre com o campo elétrico na presença de um meio material, ao invés de um simples vácuo. Então é o seguinte: originalmente eu tenho aqui um campo de placas paralelas. Eu coloco uma diferença de potencial entre eles aqui. E se eu medir a tensão que existe, né, eu coloco essa fonte aqui. Se eu medir a diferença de potencial aqui, eu vou ter um valor.
representado pela seta aqui. Agora o que eu fiz aqui foi introduzir um material dielétrico, que pode ser até o ar, por exemplo, pode ser papel, óleo, qualquer material que não é condutor de eletricidade, né? Porque as placas são condutoras e no meio, ao invés do vácuo, eu coloquei um material não condutor, que é o dielétrico. Aí o que se observa é que a diferença de potencial ela é um pouco menor, ela é um pouco diferente de quando se tem o vácuo. Geralmente ele é menor mesmo de quando se tem o vácuo. Então, explicando a figura aqui, ó, se a diferença de potencial entre as placas de um capacitor é mantida por uma bateria B, o efeito de um dielétrico é aumentar a carga das placas. Se a carga das placas é mantida, o efeito do dielétrico é reduzir a diferença de potencial entre as placas. O mostrador que aparece na figura é o de um potenciômetro, né? Instrumento usado para medir diferença de potencial, no caso entre as placas do capacitor. Um capacitor não pode se descarregar através de um potenciômetro. Então, o potenciômetro ideal ele não está roubando essa carga do objeto, ela está só medindo. Como o campo entre as placas diminui de um fator K, o potencial entre as placas também diminui o mesmo fator. Então, uma coisa que se observa é o seguinte: originalmente, o V é dado por ED, né? Quando a gente faz a integral entre uma placa e outra, a diferença de potencial aqui, o campo é constante, lembra? Dá um sigma sobre 2 epsilon, a gente integra isso. No caso, são 2 placas, então dá sigma sobre epsilon. Quando a gente integra, dá um campo constante, e aí substituindo tudo, a gente tem isso. A presença do dielétrico faz isso aqui, ó. O campo que originalmente o campo agora vai ser medido como ED, onde é como se eu tivesse o E no vácuo, então ele representou aqui o E com índice zeros aqui embaixo, né? Então quer dizer, esse zero significa que é medido no vácuo. Aí eu multiplico, aliás, divido aqui, né, por uma constante que me fala o quanto que a capacitância caiu, o quanto que, desculpa, a diferença de potencial caiu. Então a minha diferença de potencial com o dielétrico é a minha diferença de potencial com as placas em vácuo sobre uma constante que depende do material que eu estou utilizando. E o efeito disso na capacitância é a mesma coisa. O que eu tenho? Capacitância não é definida como carga por tensão, diferente de potencial, carga sobre V. Só que esse V agora ele é o quê? É o V que eu tinha originalmente no vácuo, dividido por K. Esse K vai aparecer em cima. Ou seja, a minha capacitância nova é a capacitância de quando eu tenho vácuo multiplicado por um K, que é o fator de correção, né? Ou seja, acrescenta-se o fator K na capacitância. Isso é interessante. Então, em termos atômicos, o que está acontecendo ali, né? O dielétrico ele é um material que ele tem os seus dipolos não necessariamente orientados. Então ele tem materiais aqui, tem eventualmente alguns dipolos, um pouco, não totalmente livres, mas nem totalmente presos. A gente pode ter um caso em que eles começam a se alinhar. Então, moléculas com aumento dipolar permanente, orientadas aleatoriamente na ausência de um campo elétrico externo. Isso é o que a gente tem do lado de cá. Aí quando a gente aplica um campo elétrico, elas começam a se alinhar. Nota que todas as partes viradas aqui para a esquerda aqui são alaranjadas e todas as outras partes, os positivos aqui, azulzinhos, estão viradas para a direita aqui. Então, o que a gente tem é o seguinte: quando eu coloco um dielétrico aqui e aplico um campo, então eu vou ter um campo zero, que é o campo puro das placas, né? É um campo que existe devido à presença das placas. Então é um E0 que a gente chama que é o campo que estaria aqui caso fosse vácuo. Mas com esse alinhamento dos dipolos aqui, nota aqui, ó, a placa positiva atrai os polos negativos do material, eles tentam se alinhar aqui, e a placa negativa atrai os polos positivos, eles tentam se alinhar. Aqui dá um alinhamento interessante. E esse campo do material é um campo que é um EP, que a gente chama de campo de polarização aqui. E esse campo é oposto
ao campo que eu aplico. Então é como se fosse um campo resposta aqui. Aí o que se mede na real, o campo líquido, vai ser a diferença do campo que eu tenho e o campo que foi induzido na superfície. Então aqui, ó, nessa figura aqui, ó, capacitor de placas paralelas com dielétrico. Antes da introdução do dielétrico, há um campo E0, que é esse que a gente indicou aqui. Introduzindo o dielétrico, o momento de dipolo de suas moléculas se alinham com o campo E0. No caso aqui, elas se alinham fazendo um campo oposto, né? As cargas internas cancelam-se, mas forma-se uma carga de polarização que é chamada QP, que cria, por sua vez, um campo de polarização EP, né? Oposto ao campo E0. Então, o campo final é como se fosse a soma vetorial do E0 e do EP, né? Essa figura aqui foi retirada do Halliday. Então, atomicamente falando, é isso que acontece. Então, o que eu tenho aqui, na real, é um campo que é um pouco menor do que o campo que eu tinha antes, devido à polarização do dielétrico. E usando a lei de Gauss para verificar esse novo campo, o que que fica? Então, aqui a gente tem o caso do vácuo, campo aqui, carga positiva, carga negativa, cria o E0. Então, considere uma região do espaço com cargas livres e que a carga de polarização QP obedeça, enfim, se a gente observar a lei de Gauss, o que a gente tem? Então, olha aqui embaixo, ó, eu vou fazer uma lei de Gauss, eu vou fazer uma gaussiana, que está aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha para evidenciar melhor. Eu vou fazer a gaussiana aqui, ó, a gaussiana ela vem daqui, ela permeia a parte de dentro do meu dielétrico e fica dentro de uma das placas do meu condutor. Então nota que aqui dentro eu tenho aprisionado a carga da placa menos a carga induzida. Então se eu fizer uma gaussiana aqui, nota que aqui é 0, porque a gente vai pegar o dA dessa gaussiana está perpendicular aos campos, né? Aqui em cima é 0 porque eu estou no interior de um condutor. Vai me sobrar somente o campo E, limpo aqui, o campo E apenas. Então, na hora que eu fizer a minha gaussiana, o campo que aparece aqui, ó, é esse campo que aparece aqui dentro, ó. Ele é o campo E sem índice nenhum. Esse campo E sem índice de nenhum, ele é feito de quem? Ele é feito, então esse E vezes esse A aqui, esse tamanho, né? Ele é quem? Ele é minha carga total lá dentro. Qual que é minha carga total lá dentro? É a carga que eu tinha originalmente livre, que é essa que está aqui no capacitor, né? Na placa do capacitor, somado com a carga que é induzida aqui, a carga que aparece polarizada, né? Então a gente pode usar essa relação aqui, ó, que é a carga polarizada. O que é essa carga polarizada? Ela está relacionada com a carga nessa área aqui. Fazendo isso, ou seja, eu posso pegar a polarização P, né, a polarização que aparece, vezes A, né, onde esse P aqui é uma grandeza relacionada com a carga que foi induzida no dielétrico. Fazendo essa definição aqui, ó, eu consigo reescrever minha lei de Gauss fazendo o seguinte. O que é minha lei de Gauss? É pegar a minha carga lá originalmente e subtrair essa carga que aparece pela polarização ali, né? Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu vou passar isso aqui para cá somando. Então eu vou ter um ε0, nota que o ε0 associado ao campo livre, mais a polarização, dA é a minha carga que eu tenho livre aí. Ou seja, eu defino uma grandeza chamada deslocamento elétrico, né? Esse deslocamento elétrico D é dado por essa grandeza aqui. Ele é o campo que eu tenho originalmente, mais a polarização que eu tenho. Então o que muda aqui é o seguinte: a minha lei de Gauss passa a ser associada não ao campo elétrico, mas sim ao deslocamento elétrico, né?
esse deslocamento D aí que aparece, onde esse D no fundo tem a ver com o meu material dielétrico aqui, tá? E por último, esse deslocamento D a gente consegue tratar ele de forma mais eficiente aqui, que é a seguinte: o deslocamento é determinado apenas pelas cargas livres, isto é, em um meio linear, ou seja, em que a polarização está diretamente relacionada com o campo elétrico, que é o mais clássico de se ver, a gente pode escrever esse deslocamento como sendo uma coisa ou seja, aqui no caso aqui, ele vai ser uma constante, né? Então a gente pode, no caso linear, né? Por que caso linear? Existem objetos ou existem campos também, dependendo do tamanho do campo que você aplica no material, você começa a fazer pequenas deformações na estrutura dele. A gente quer estudar os casos fora isso. Então, no caso linear, né, que são os casos não lineares. No caso linear aqui, essa polarização que aparece aí, ó, ela é um número, no caso aqui é um xi epsilon, né, onde esse xi é um elemento de uma matriz relacionado com o espaço epsilon, é a permissividade elétrica no vácuo, e o próprio campo que eu estou aplicando externamente. Então, nos casos mais comuns, que é o que é escopo do nosso curso aqui, que é o caso de meio linear, esse P aqui ele é diretamente proporcional ao E. Então eu posso pegar e escrever o meu deslocamento elétrico como sendo um número ou uma constante que depende do material E. Então quando eu faço isso, olha só, eu chego nessa fórmula aqui, que é um epsilon, que é a permissividade no material, lembra? Permissividade no vácuo, permissividade no material E dessa forma, o que muda aqui é o seguinte: a diferença entre a permissividade do material e a permissividade do vácuo é a constante K, que está relacionado com o dielétrico que eu tenho. Então a lei de Gauss ela passa a ser escrita dessa forma aqui, ó. Integral de EdA, ou seja, o campo entre as placas dA, é igual a carga livre, a carga que eu tenho no capacitor, sobre epsilon. Ou seja, ao invés de ser de epsilon zero, o que muda é que a lei de Gauss aqui é mesmo, só que ao invés de escrever epsilon zero de vácuo, eu escrevo epsilon, que é a permissividade do material no meio. Então, no fundo, a mudança que a gente faz na lei de Gauss é substituir o epsilon zero por epsilon do meio. Então, a lei de Gauss no dielétrico pode ser escrito como está aqui, ó, onde no lugar de um epsilon zero eu coloco K epsilon zero. Então, essa é a lei de Gauss para dielétricos. Como é que fica bacana? Só muda, só acrescenta a letra K aqui no meu material. Ok? E é isso. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.